Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a formação e ocupação do território brasileiro, mas nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre como isso se deu a partir do século XIX e do século XX. É importante relembrar que nós já falamos dos séculos anteriores em duas outras aulas, portanto, se você não lembra do que foi discutido, de como chegamos até aqui, assista os outros vídeos. Então vamos lá? Então, é importante a gente lembrar, né, que ao longo do século XIX, o Brasil, né, está passando por um processo de transformação política que está associado à sua independência. Né? Nós ficamos independentes de Portugal, né, e a partir de então nós somos um Estado soberano, portanto, que governa suas próprias leis, seus próprios territórios, seu próprio espaço. É importante a gente lembrar também que a gente já vinha discutindo que a cana-de-açúcar vinha perdendo a sua posição de principal produto agrícola, né? Porque ele já tinha perdido também a posição de produto, né, como um todo, porque nós tínhamos ali os minérios em Minas Gerais já tinham tomado essa frente, mas como principal produto agrícola, ela também vai perdendo gradativamente para o café, que foi introduzido ali no século anterior em São Paulo, em algumas áreas do estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, e vai prosperar, né, muito fortemente ao longo, né, desse século XIX, do final do século XVIII, início do século XIX, e vai gerar uma série de riquezas, principalmente consolidando o Sudeste, que já vinha como sendo o centro do Brasil desde da economia das minas, né, como o principal centro econômico, polo econômico do Brasil. E São Paulo vai ser alçado ali a capital financeira do Brasil, porque o café vai se tornar esse principal produto de agricultores. E é importante a gente lembrar que são brasileiros que vão gerar renda para o Brasil. Nós somos independentes já nesse momento. Outro fator importante que está associado, portanto, à interiorização e à ocupação do Brasil, portanto, uma atividade econômica que se dá num determinado lugar, num espaço importante, é a que a gente chama do ciclo da borracha. O ciclo da borracha, né, acontece ali na Amazônia e também o cultivo do algodão no Nordeste. E é importante a gente lembrar que esses dois novos produtos que a gente poderia dizer não agrícolas, né, porque a borracha não é agrícola, é um extrativismo, né, mas tanto esses dois produtos de origem natural são extremamente importantes porque eles se dão em regiões distantes do litoral e vão fortalecer através dos caminhos, estradas e ferrovias que já estão surgindo no Brasil nesse momento, vão criando eixos de comunicação e de integração de todo o território brasileiro. Então é importante a gente lembrar que o século XIX, né, 1800, e o século XX, de 1900, é importante porque nós tínhamos atividades econômicas em todas as regiões, mas essas atividades eram regionalizadas, muito ligadas às suas cidades grandes próximas. A partir desse século, nós estamos falando aí das estradas e ferrovias que vão conectar o Brasil como um todo, principalmente na região sudeste e na região sul, que nós vamos ter uma maior proporção, porque nós estamos falando da área mais rica. Então, esse eixo de comunicação e integração do território brasileiro é muito importante. E a gente tem uma coisa importante também associada ao nosso território, que é a delimitação do nosso território final. Né? O nosso território, como nós temos hoje, se origina a partir, né, desse século, do início do século XIX e do século XX, a partir de 1903, quando a gente vai definir, né, o território brasileiro, quando o Brasil, por causa do ciclo da borracha, vai comprar da Bolívia o que a gente conhece hoje como Acre. E desde então nós temos os mesmos limites territoriais. E obviamente essa compra do Acre, né, que vai ganhar a capital o nome de Rio Branco, em homenagem ao grande responsável por esses limites territoriais brasileiros ao longo tanto do século XIX quanto do século XX, que foi o Barão do Rio Branco, né, conhecido também José Maria da Silva Paranhos Júnior, que foi o pai da diplomacia brasileira, que a diplomacia se dá basicamente a partir do contato com outros países, né, do estabelecimento de acordos e tal. Esses acordos, principalmente, o que delimitam as fronteiras externas do Brasil ao longo do século XIX e do século XX. O Barão do Rio Branco vai ser extremamente importante aqui no Brasil também, porque ele vai ser um dos primeiros grandes industriais brasileiros também. E aí, nesse século XIX, a gente já consegue ver uma questão bastante importante,
que é a diversificação das atividades econômicas. Nós temos já o surgimento do cacau no sul da Bahia, nós temos o café, nós temos a borracha e o látex na Amazônia, e a importância do café é a gente entender a sua importância, né, para o Brasil que está surgindo, esse Brasil independente, esse Brasil soberano. Então, de 1881 a 1890, o café tinha mais de 60%, para vocês terem uma noção do grau de importância econômica dele das exportações. Mais da metade de tudo que o Brasil vendia para fora era café. Outra coisa importante do café é que nesse período do café nós vamos ter também, né, já no final aí, do século, nós vamos ter o fim da escravidão, né, e, obviamente, a troca da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada, que vai começar a povoar e ocupar novas terras, os imigrantes europeus, principalmente nesses cenários italianos em São Paulo, que vão trabalhar bastante com o café, né, os japoneses que vão vir para São Paulo também já na virada do século, e também os colonos de origem germânica, principalmente os alemães, né, que vão vir para o sul do Brasil. Outra coisa importante que o café tem é que ele cria, né, uma rede ferroviária e uma integração entre as cidades, principalmente de São Paulo para o interior, né, do interior de São Paulo, chegando ali até as bordas de Minas Gerais, até as bordas do Centro-Oeste e também para a região sul. Isso é extremamente importante. Outra coisa importante é que o Porto de Santos passa ao Porto do Rio de Janeiro por causa do café, por causa da proximidade com a produção do café. O Porto de Santos passa a ser o porto mais importante, porque ele vai ser o grande responsável pela exportação do café. Outra coisa importante é que o café vai ser um dos principais fatores, o dinheiro originado no café vai ser um dos principais fatores que vai dar início à industrialização brasileira, que a gente vai discutir em outras aulas, né, o processo de industrialização do Brasil. Portanto, é importante a gente entender que o café ele foi uma atividade econômica de extrema importância e o seu tamanho e a sua importância econômica foi responsável por modificar completamente a estrutura social do Brasil e a estrutura econômica. Nós vamos nos tornar um país cada vez mais urbanizado por causa da industrialização, né, cada vez mais centralizado e desigual entre as regiões por causa da polarização entre o Sudeste e as demais regiões do Brasil, com uma cidade sobressaindo que vai chegar até os patamares de representar quase 30% a 40% de toda a economia nacional, que é o caso de São Paulo. Então, o café tem uma importância muito grande para a gente entender o Brasil como a gente entende o Brasil hoje. E aí, já no século XX, né, e a gente vai aprofundar isso em outros momentos, em outras aulas, tomou um impulso a atividade industrial, baseada principalmente no dinheiro e na infraestrutura que foi surgida com o café. E ela foi apoiada também numa mão de obra que vinha deixando o campo, né, graças a esse crescimento urbano que tinha como origem também o café e o surgimento da indústria. Então o êxodo rural abasteceu a cidade com uma série de trabalhadores livres que precisavam de trabalho e, obviamente, isso vai gerar um crescimento urbano. As grandes cidades começam a crescer muito, principalmente a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Então, outra coisa importante é que vai haver, principalmente nos primeiros anos, uma expansão da rede rodoviária e ferroviária. Nós já estamos falando também de uma rede rodoviária, porque nós vamos ter a chegada e a difusão dos veículos automotivos, os carros, né, individuais, por todo o Brasil. Outra coisa importante também é que já no meio desse século, devido à integração e da diversidade econômica no Brasil, portanto, nós temos atividades econômicas sendo feitas no Norte, no Centro-Oeste, no Nordeste, muito especificamente no Sudeste e no Sul, nós vamos ter uma mudança da política administrativa do Brasil, em que a capital, que já tinha sido Salvador no início do processo de colonização, veio para o Rio de Janeiro junto com a mineração, agora vai ser a capital, a cidade de Brasília, uma cidade que foi construída, criada do zero, né, principalmente pelo Oscar Niemeyer, né? E, obviamente, essa criação da cidade de Brasília, no meio do nada, né, do que era até então um nada, o Planalto Central, vai impulsionar a integração. Por quê? A cidade de Brasília está muito próxima, né, obviamente próxima no sentido territorial do que a gente conhece como Brasil. O Brasil nada é próximo porque nós somos um território muito grande, mas ela está numa distância considerável da região norte, uma distância considerável da região nordeste, das outras demais regiões
tanto o Sudeste quanto o Sul, ou seja, ela não está nem tão próxima, nem tão distante de todos os lugares, né? Como, por exemplo, Salvador era longe demais do Sul, né? O Rio de Janeiro era longe demais do Norte, então nós tínhamos a capital federal estando mais próxima dos outros lugares, é extremamente importante. Enquanto isso também, nós vamos ver surgindo na economia nacional, isso a gente vai ver falando em outras aulas, quando a gente aborda mais especificamente a industrialização e os outros processos econômicos do século XX, o surgimento de diversas outras produções, como principalmente as monoculturas da soja, do trigo, do arroz, do milho, além de outras economias da expansão da industrialização pelas demais regiões do Brasil, chegando no Brasil que a gente conhece hoje, no século XXI. Um Brasil que é extremamente desigual ainda, né? Fruto que o que aconteceu durante o ciclo do café e dos primeiros anos de industrialização fez uma concentração no Sudeste, principalmente na cidade de São Paulo, muito grande, mas que vai se difundindo e tendo atividades econômicas, né, muito importantes em cada uma das regiões. E aqui, para a gente poder finalizar, a gente vê esse Brasil como é hoje, né? O Brasil com todos os territórios definidos, né? O Brasil com uma divisão territorial que a gente vai abordar em outra aula, quando a gente vai falar das diferentes formas de classificação de divisão territorial do Brasil, né? E a gente consegue ver aí um Brasil com uma capital central bastante integrado, com atividades econômicas bastante diversas, com redes rodoviárias, principalmente, que a gente também fala um pouquinho sobre a matriz de transporte em outro momento, né? Integrando todo esse Brasil bastante diverso, mas também ainda bastante desigual. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, um pouquinho da importância, principalmente, do café no processo de formação desse Brasil do século XIX, do século XX, né, que a gente tenta mudar ali e de transformar um pouquinho, diminuir as desigualdades a partir do século XXI. Um abraço, pessoal, e até mais.